Olá, eu sou o Diego, esse é o canal de Psicanálise no YouTube. E hoje, depois de fazer um vídeo sobre a neurose, trazendo um pouco da sua história, eu vou fazer o mesmo sobre a psicose, ou as psicoses, se você quiser ser mais exato. Então, curte, comente, compartilhe tudo que o algoritmo do YouTube pede para você fazer para o canal crescer e ser enviado para o maior número de pessoas. Essa é a melhor forma de me apoiar. Você quer fazer análise comigo, terapia comigo, supervisão comigo, praticar a psicologia, a psicanálise, entre em contato com minhas redes sociais. Eu tenho um grupo de estudos que ocorre todas as quartas-feiras. Se você quiser saber conteúdo, carga horária, valor, como é que funciona, entre em contato no Instagram, porque se você entrar em outra rede social pode ser que eu me perca. E para falar do meu grupo de estudos, esse é o objetivo desse vídeo. Estamos lendo Neurose, Psicose e Perversão de cabo a rabo, textos que o Freud escreveu sobre essas três grandes estruturas, e eu me inspirei para falar sobre elas, sobre sua carga horária. Eu achei muito mais simpático do que vir aqui fazer simplesmente uma divulgação. No vídeo anterior, quando eu falei das neuroses, na história da neurose, ele era um termo muito mais antigo. As psicoses elas são mais recentes. Ah, e eu vou dar uma coladinha aqui na nossa amiga Rodnesco. Ela foi criada, o termo psicose, ele foi introduzido em 1845 pelo psiquiatra austríaco Ernst von Feltensblann. Feltersleben, algo assim. E aqui já temos um primeiro ponto, que é por que esse termo foi criado? Ele foi cunhado. Vejam o seu prefixo psi. Então já se está falando de patologias da origem do psiquismo. Nesta época não se distinguia o que vinha de origem orgânica e o que vinha de origem psíquica, ambiental, termo que você quiser usar, desenvolvimento, para pegar um termo também que vem da psiquiatria. E até então usava-se o termo loucura. Isso é interessante porque muitos termos que nós usamos no cotidiano, ou de forma solta, ou como ofensas, em algum momento eles foram diagnósticos. Loucura, idiota, até histeria, esse é o motivo do termo não estar no DSM. E psicose foi uma forma de agrupar. Em 1845 já tem uma origem da psiquiatria, uma origem de uma forma mais estruturada, mas como nós vemos hoje, alguns anos depois, uns 30, 40 anos depois, Freud começaria os seus primeiros escritos, então você tem uma coisa mais ou menos próxima. E aqui é uma tentativa de dar um funil, de separar. Se o termo neurose ele vinha de algo orgânico, aqui você estava tentando imaginar o que vinha do psiquismo. E quando nós vemos os primeiros textos do Freud, alguns até anteriores à interpretação dos sonhos, nós temos aqui um texto sobre paranoia. O Freud fala das paranoias, né? Da paranoia na neurose e da paranoia na psicose, nos delírios. Então aqui você ainda tinha uma coisa meio confusa, mas uma tentativa de compreender. E foi com o desenvolvimento dessas áreas, tanto da psiquiatria quanto da psicanálise, que vocês foram vamos desenvolvendo. E algumas diferenças, assim, as psicoses você pode pensar na psiquiatria, quando você fala alguém está psicótico, você já automaticamente associa a uma patologia. Enquanto que na psicanálise é um pouco diferente, e nós pensamos em termos de estrutura. Então existem três grandes estruturas: neurose, psicose e perversão. E cada uma dessas estruturas tem suas características e tem os seus adoecimentos. Então, o que é um adoecimento, segundo perspectiva psicanalítica? Ela tem muito a ver com o quanto. Então, cada estrutura tem suas características. Vamos pensar na neurose, por exemplo.
Características básicas da estrutura neurótica: angústia, culpa. Então, você pega as patologias neuróticas, você vai ter um excesso dessas características que aprisionam o vivenciar, limitam a sua capacidade de viver, vamos deixar assim. E se você olhar para as psicoses, você vai ter o quê? Se pegarmos o complexo de Édipo como um paradigma central, o psicótico ele não adentrou no Édipo, ou mais ou menos, ou ele adentrou mais ou menos, mas ela é caracterizada por uma cisão, por uma relação dual, um ego que tenta integrar. Por isso que é uma relação a dois. Diferente do neurótico que você fala de uma relação a três, pois a pessoa entrou no Édipo, passou pela castração e saiu inserido na cultura. Aqui a psicose, de forma geral, como estrutura, ela vai ter um certo empobrecimento da representação. É uma forma de dizer que a estrutura psicótica ela é mais concreta. Ela tem maior dificuldade de simbolizar. E o que que a gente vê, né? A gente vê os psicóticos tentando adentrar nas normas culturais, que as normas culturais são, por essência, representações, elas são simbólicas. E o psicótico, ele entende, mas não compreende. Ele sabe o que é, ele sabe que está lá, ele sabe o que tem que fazer, mas essa compreensão da subjetividade não tem. Ao mesmo tempo, as psicoses, elas apontam, elas mostram o que a maioria dos casos neuróticos tentam ocultar. Então, eles revelam verdades. E você provavelmente já deve ter percebido que a maioria das pessoas não gosta muito de verdades e isso acaba incomodando. Então, o psicótico é aquela pessoa que chega numa mesa, você tem três pessoas conversando, isso aconteceu comigo, é um fato real. Dois homens e uma mulher conversando, o psicótico ele senta, espera um pouco e fala: vocês dois estão chavecando a menina. Sim, ele sente no ar este clima que é o que o Fábio Herman lá na frente, na década de 60 e 70, vai dizer de mentiras necessárias, que é onde o neurótico vive. O psicótico ele está fora e ele está dentro. Esse é o lugar da psicose. Então pensa que o psicótico ele está dentro da cultura, ele está fora da cultura ao mesmo tempo. Com o passar do tempo também nós percebemos que os delírios, as alucinações não são exatamente um critério diagnóstico, não são usadas como critérios diagnósticos, mas elas apresentam-se de forma mais comum nas psicoses. Aqui nesse livro nós temos uma neurose demoníaca do século XVI, onde o Freud apresenta um delírio neurótico e eventualmente nós pegamos delírios neuróticos. Mas o delírio psicótico ele acaba tendo como função de reestruturar o eu e reestruturar o mundo, uma relação dialética que tenta reconstruir o que o Lacan lá vai chamar de quem é o eu, quem é o outro sou eu. Nessa relação dialética de quem eu sou e o mundo em que eu vivo, o delírio psicótico ele pode assumir esta função, só que ele é feito às pressas. Então, se você pensar em psicose, em psicanálise, não pense imediatamente em patologia, pense em estrutura que pode adoecer, tá? Assim como a neurose pode adoecer, tá bom? Vou ficando por aqui. Dúvidas, sugestões, críticas, até a próxima. Muito obrigado.